Audio Jungle. Bom, nós vimos que movimento uniforme é um movimento em que a velocidade escalar ela é constante e diferente de zero. Então, durante toda a trajetória, a partícula se mantém com velocidade constante. Não tem o que discutir. Como a velocidade é constante, escalarmente falando, a aceleração escalar também vai ser zero. Isso aí você já conhece, já sabe como funciona. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos começar a entender melhor esse movimento. O que o aluno precisa entender sobre o movimento uniforme? Só duas coisas básicas. Se a velocidade é constante, não vai variar. Se a aceleração escalar indica a variação da velocidade no decorrer do tempo escalar, e ela não está mudando de valor, estou falando aqui sobre o aspecto escalar, certo? Então, se a velocidade não muda de valor, certo? Não tem aceleração. Só vai haver aceleração se houver uma mudança no valor da velocidade. Então, aceleração escalar nula. Bom, de acordo com a aula de Ives, instantaneamente, quem define a aceleração de um móvel, instantaneamente, vamos agora falar um pouquinho de vetor. É o vetor aceleração tangencial. Esse vetor aceleração tangencial, ele indica o quanto a velocidade num dado instante está mudando de valor. Então, se eu sei que no movimento uniforme a velocidade escalar não muda de valor, então a aceleração escalar é zero. E o módulo do vetor aceleração tangencial também é zero. Porque no frigir dos ovos, o vetor aceleração tangencial num dado instante, ela representa em módulo a própria aceleração escalar. Beleza? Só relembrando aquela aula de Ives que ele deu para vocês aí as semanas anteriores. Ok? Beleza. Então, o que é importante o aluno entender dentro do movimento uniforme? Imaginemos aqui uma orientação da trajetória positiva, a maioria dos casos para a direita, mas não implica dizer que eu não coloco para a esquerda. Orientação positiva para a direita. E móvel, no início da contagem dos tempos, T0 igual a 0 segundo, certo? Ele se encontra com uma velocidade constante. Vamos supor que essa velocidade seja de 8 metros por segundo. E que a posição dele, nesse instante, seja de 6 metros. Beleza. Vamos supor agora que eu quero marcar a posição dele a cada 2 segundos. Então vamos lá. No instante 0, posição 6, velocidade constante de 8 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ele está ocupando que posição? Se eu estou me deslocando com a velocidade constante de 5 metros por segundo, ou 8 metros por segundo, a cada segundo eu vou me deslocar 8 metros. Se eu estou na posição 6, então, em 2 segundos, 2 vezes 8 vai dar 16 metros. Mais a posição 6 vai dar quanto? 22. Em 4 segundos. Em 4 segundos de movimento. 4 vezes 8 dá 32. Mais 6, porque eu parti da posição 6. 32 mais 6 dá 38. Então, observe um ponto interessante aqui, pessoal. Para o mesmo intervalo de tempo, de 0 para 2, eu tenho 2 segundos. Ele percorreu uma distância de quanto? 22 para 6 dá 16 metros.
De 22 para 38 vai dar quanto? 16 metros. Então aqui de 2 para 4 dá 2 segundos. Então, para intervalo de tempos iguais, o móvel sempre percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Ou seja, dentro do movimento uniforme, pessoal, a partícula ou o móvel que está com velocidade constante sempre vai andar para o mesmo intervalo de tempo, a mesma distância. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Então, se eu quiser achar a posição S desse móvel no instante T, aí não tem o que discutir. Existe aqui uma sequência lógica. Então observe, quem é a minha posição inicial? A posição inicial é sempre a posição no início da contagem dos tempos, 6 metros. Então observe que interessante, no instante 2 segundos, 2 vezes 8, 16, mais 6, 22. No instante 4 segundos, 4 vezes 8, 32, mais 6, 38. E no instante T, minha posição S vai ser posição inicial, que seria 6, mais velocidade, que seria 8, vezes o instante que eu quero encontrar, que seria T. Então a gente observa que a equação das posições é do tipo S igual a S0 mais VT. Beleza. Então veja bem, galera. Partindo desse princípio, a gente tem algumas observações básicas. Movimento uniforme, velocidade escalar constante, aceleração escalar zero, vetor aceleração tangencial, que é em mola a mesma coisa da aceleração escalar, também zero, certo? O móvel percorre espaços iguais em intervalo de tempo também iguais, né? E as distâncias entre cada intervalo de tempo iguais são as mesmas, como eu falei aí agora. Então essa é a condição básica do movimento uniforme. Um momentinho, galera. Beleza. E aí, pessoal? Tiraram um print aí para eu poder apagar isso? Tiraram, galera? Beleza. Tínhamos combinado 16 alunos, não é isso? Parece que só tem 10. Mas tudo bem, vamos lá. Trabalhando em cima disso, vamos ver a questão gráfica do MU. As propriedades gráficas de qualquer fenômeno físico, nada mais nada menos, ela representa a função matemática daquele fenômeno. Só que quando a gente vê a análise dimensional, a gente tem que entender que essa função matemática ela está atrelada às grandezas físicas. Não é só a função em si. É você ter que analisar a grandeza física dentro daquele gráfico, ok? Então vamos o que interessa. Gráfico da posição em função do tempo. Como a velocidade é constante, essa equação é uma equação do primeiro grau, está aqui, S igual a S0 mais VT, certo? A função que vai representar espaço versus tempo é uma função do primeiro grau, função linear, que pode ser
crescente certo? Ou decrescente. Beleza? Então, pessoal, observe o seguinte: no caso da função do primeiro grau para a posição dentro do movimento uniforme, se a reta é crescente, as posições estão aumentando algebricamente à medida que o tempo passa. Isso implica dizer que o movimento aqui para esse gráfico seria um movimento progressivo. Se o movimento é progressivo, a velocidade ela é positiva. Então, o primeiro aspecto básico, simples e fácil assim. Vi um gráfico, posição e função do tempo, reta crescente, movimento progressivo, velocidade positiva. Reta decrescente, as posições diminuem algebricamente, sinal que ele vem caminhando no sentido contrário à orientação. Então, movimento retrógrado. Velocidade negativa. Tá aí. Então, entender o gráfico é algo de fundamental importância. Bom, tem uma propriedade bem interessante no gráfico, dentro dos gráficos, né, na física. Você olha para o gráfico desse, função do primeiro grau, toda reta tem uma inclinação. Se ela tem essa inclinação, observe que, se nós trabalharmos com isso aqui, você vai ver que esse lado aqui, dessa inclinação da reta, que eu chamei de ângulo θ, esse cateto oposto aqui representa numericamente o espaço. Né? E esse aqui, de 0 a t, representa o tempo. Qual é a conclusão que a gente tira? Se eu pegar a tangente da inclinação, eu vou ter cateto oposto, ΔS, sobre cateto adjacente, ΔT. Isso representa a própria tangente? Claro que não. Porque se eu fosse medir a tangente aqui, eu ia pegar essa medida aqui, tantos centímetros, por essa, tantos centímetros, eu ia dar o valor. Eu mostrei para vocês que essas funções de relação tangente, seno, cosseno, são grandezas adimensionais, ela não tem unidade de medida. Aqui o gráfico ele dimensiona. Eu estou dizendo que é espaço, pode ser medido em metro, quilômetro e etc. E que aqui é tempo, que pode ser medido em hora, minutos, segundos e etc. Quando eu fizer essa relação, eu vou encontrar metros por segundo, quilômetro por hora, então essa coisa é dimensional. Então isso não implica dizer que a tangente do ângulo é a própria velocidade, e sim numericamente igual à razão do espaço sobre o tempo, que isso um momentinho aí, galera, falinha técnica, ângulo θ, ângulo θ. Pronto. Então, observação importantíssima que você deve ter para definir, certo, a velocidade. Que num gráfico do espaço em função do tempo, enquanto vocês tiram aí um print da tela, certo? A tangente é numericamente da inclinação igual à velocidade e não a própria velocidade.
E se eu fosse calcular isso aí, isso aqui, pessoal, está em escala. Isso são valores em escalas. Nunca se esqueçam disso. Ok, pessoal? Beleza? Vamos lá. Mais uma vez, relembrando. O gráfico de qualquer evento físico dentro de um movimento, dentro de uma força que atua na partícula, qualquer gráfico, ele rege a função que o determina. Então, nesse caso aqui, se é um movimento uniforme, é um gráfico do espaço e a função do tempo. É uma função do primeiro grau, vai ser uma função do primeiro grau. Eu vou ter reta crescente ou decrescente. Beleza. Bom, gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento uniforme. Ó, velocidade constante diferente de zero. Se a velocidade é constante diferente de zero, o gráfico de V versus o tempo é uma função constante. Pronto. Tá aí. E aí vem uma propriedade básica nesse gráfico. Veja bem, se eu pegar essa figura aqui, eu vou ter que isso aqui para mim vai ser a base e isso aqui para mim vai ser a altura. A altura, a área disso aqui vai ser a altura vezes a base. Ó, H vezes B. Como é que eu calculo o espaço? Dentro de um movimento uniforme, o espaço percorrido representa a velocidade vezes o tempo. Se você olhar, a velocidade numericamente representa a altura. De novo, isso aqui é em escala, isso aqui tem medida, não é a própria altura. E a base representa o tempo. Conclusão, no gráfico da velocidade em função do tempo, o espaço percorrido é numericamente a área da figura. Isso serve para qualquer gráfico. Até se a velocidade variar, também a gente calcula pela área. Beleza? Muito bem, eu estou voltando aqui porque eu estou cronometrando, pessoal, o tempo. Porque eu tenho que começar a resolver umas questõezinhas com vocês. Não se esqueça que aquela parte de velocidade relativa nós já trabalhamos em sala. Nós vamos apenas exercitar. Ok? Beleza? Vamos lá.
Ó, pessoal, parágrafo da aceleração em função do tempo, certo? A gente tem que ter em mente que a aceleração escalar é nula. Se ela é nula, qualquer que seja o intervalo de tempo do processo, a minha aceleração vai ser zero. Essa partezinha aqui, ó, tangenciando o eixo dos tempos, tocando o eixo dos tempos, certo? Segundo detalhe importante aqui, certo? Se a velocidade for positiva, como eu já falei, movimento progressivo, né? Move caminho no sentido da orientação. Se a velocidade for negativa, movimento retrógrado. Esse deslocamento aqui positivo, velocidade sendo positiva, deslocamento negativo para o efeito de deslocamento. Velocidade também negativa, certo? Vamos lá. Com base nisso, vamos resolver algumas questões. Vou fazer aqui um mix com vocês, certo, pessoal? Pega aí, por favor, página 27. Página 27, questão 1. Módulo de cinemática. Ó, pessoal, ele diz o seguinte: um carro se desloca em uma estrada retilínea com velocidade escalar constante. Isso quer dizer o quê? Que o movimento é retilíneo uniforme. Então a trajetória é reta. Beleza? A figura mostra as suas posições anotadas em intervalos de tempo de 1 minuto, contados a partir do quilômetro 30, onde se adotou t igual a zero. Então observe que essa questão tem uma particularidade. Vamos lá. A orientação que a gente está acostumado sempre está para que lado? Direita. Nesse caso aqui, a orientação está para onde? Esquerda. Então observe que no instante 0 minutos, ele está em que posição? Quilômetro 30. 1 minuto, passou para que posição? Quilômetro 28. 2 minutos, passou para que posição? Quilômetro 26. 3 minutos, 24. Então observe que ele está indo no sentido contrário à orientação. Cuidado com o que eu estou falando. Nesse caso aqui, ele adotou que a orientação crescente nas posições é da direita para onde? Para a esquerda. E os intervalos de tempo que ele está mostrando aqui, está mostrando que à medida que ele vai caminhando, as posições são decrescentes. Outro ponto importante, antes da gente começar a resolver toda e qualquer questão de movimento, que lá na frente ele vai misturar isso, é você observar a cada minuto qual é o intervalo de posição, qual é o espaço que ele está se deslocando. De 30 para 28, dá menos 2 km. Olha que é decrescente, deslocamento negativo. De 28 para 26,
também menos 2 km. De 26 para 24, menos 2 km. Ele está caminhando para lá, porque o tempo está indicando aqui. Então, a cada minuto, ó, de 0 para 1, 1 minuto. De 1 para 2, 1 minuto. De 2 para 3, 1 minuto. Então, ele está percorrendo espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Não precisava nem dizer que o movimento era uniforme. O próprio gráfico já mostrava isso. Beleza? E aí, partindo desse princípio, a gente resolve essas questões tranquilamente. Alternativa A, o movimento é progressivo ou retrógrado? Claro, está decrescendo as posições. Retrógrado. Alternativa B. Qual sua velocidade escalar em quilômetro por hora? Ó, pessoal, se eu sei que a velocidade escalar no percurso inteiro é constante, eu posso escolher dois instantes e dois intervalos de posição para esses instantes, eu tenho como encontrar a velocidade. Eu escolhi entre 0 e 1. De 0 para 1, ele gastou 1 minuto. Isso equivale a 1 sobre 60 da hora, porque ele quer essa velocidade em quilômetro por hora. Vamos só relembrar. 1 hora tem 60 minutos. Obviamente, o tempo de 1 minuto tem que tempo em hora. Produto meu pelos extremos, 60t é igual a 1. T é igual a 1 sobre 60. Então, 1 minuto corresponde a 1 sobre 60 da hora. Aí, ó, entre 0 e 1 minuto ele percorreu um deslocamento negativo de menos 2 km. Aí, a velocidade dele vai ser ΔS sobre ΔT. Aí, quem é o ΔS? Menos 2 km, dividido pelo tempo em hora, 1 sobre 60. Divisão de fração, repete o de cima, multiplicando pelo inverso do de baixo. Menos 2 vezes o inverso de 1 sobre 60, 60 sobre 1. Velocidade, menos 120 km por hora. Então vamos ter cuidado, pessoal, com esses detalhes que é de fundamental importância. Beleza, a letra C pede qual a indicação do seu velocímetro. Cuidado com isso, certo? Então vamos lá. Letra C. A indicação do velocímetro. O que o velocímetro indica? O velocímetro indica o modo da velocidade. O velocímetro ele não afirma nada sobre o sinal dela. A gente tem que ter isso em mente, né? Então, o velocímetro ele indica o modo da velocidade. Então, o modo da velocidade é 120. Deixa eu ajeitar aqui, senão não vai dar. Então, quando eu quero a indicação do velocímetro, eu esqueço o sinal. Para que serve o sinal da velocidade? Só para indicar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Por que essa velocidade aqui deu negativa? Porque ele está caminhando no sentido contrário à orientação. Ele está indo da esquerda para a direita. Eu estabeleci que a orientação era para a esquerda. Eu não. O autor da questão aí. Beleza? E aí, galera? Tira o print. Alguma dúvida nessa questão? Ok? Posso caminhar? Vamos lá.
Questão 2. Questãozinha boa essa, viu? Questão 2. Vou pegar os dados dessa questão. Um foguete persegue um avião, ambos com velocidades constantes. Morreu. Movimento uniforme. E em mesma direção. Enquanto o foguete percorre 4 km, o avião percorre apenas 1 km. Admita que em um dado instante T1, a distância entre eles é de 4 km e que no instante T2 o foguete alcança o avião. Pessoal, vamos imaginar isso aqui na trajetória retilínea, para facilitar a orientação positiva para a direita. Ele disse que, num dado instante, a distância entre o foguete e o avião é de 4 km. Então eu vou considerar, eu tenho aqui o foguete. E aqui o avião. Então, ele disse que a distância era, nesse instante T1, a distância entre eles é de 4 km. Então, eu vou considerar que o meu movimento começa a partir desse instante T1. Então, automaticamente, posição inicial do foguete, 0. Posição inicial do avião, 4 km. Por quê? Porque eles estão a uma distância de 4 km. Então, você pega 4 menos 0, dá 4 km. Beleza. Ele também afirma que a velocidade, enquanto o foguete percorre 4 km, o avião percorre 1 km. O que ele quer dizer com isso? Observe, se eu estou percorrendo 4 km e o avião só 1 km, e as velocidades disso é constante, isso implica dizer que a velocidade do foguete é 4 vezes a velocidade de quem? Do avião. O avião está mais rápido 4 vezes. Se eu estou andando 4 km e o foguete só 1, nesse mesmo intervalo de tempo, isso quer dizer que a velocidade do foguete é 4 vezes a velocidade de quem? Do avião. Ele também afirma que no instante T2, eles se encontram. Então, no instante T1, a situação é essa. Em T2, eles se encontraram. Se eles se encontram, isso implica dizer o quê? Que a posição do foguete é igual à posição de quem? Do avião. Aí a questão pede. A questão pede. No intervalo de tempo T1 menos T2 menos T1, a distância percorrida pelo foguete em quilômetros corresponde aproximadamente a 2 km. Para eu saber essa distância que o foguete percorreu, qual é a distância que o foguete percorreu? Quando ele partiu da posição inicial e se encontrou com ele. Isso implica dizer o quê? Se eu definir a posição do foguete no instante T2, eu acho essa distância aqui, ó. Então vamos calcular. Beleza. Para isso eu preciso ter a posição, o tempo que eles levaram para se encontrar. Beleza? Então vamos lá. Qual é o tempo do encontro? Se eu quero achar o tempo do encontro, eu tenho o espaço relativo entre eles dividido. Eu não vou fazer dessa forma não. Eu vou fazer pela posição do encontro. Quando é que eles se encontram? Quando a posição do foguete é igual à posição de quem? Do avião. Depois eu vou comentar sobre espaço relativo. Então, como é que eu acho cada uma dessas posições?
Quem é a posição do foguete? Todos estão em movimento uniforme. A equação das pulsões para qualquer movimento uniforme é essa aqui, ó. S igual a S0 mais V, T. Então, posição do foguete. Posição inicial do foguete mais velocidade do foguete vezes o instante do encontro, né? Que é igual a posição inicial do avião mais velocidade do avião vezes o instante do encontro. Mas eu tenho um outro ponto importante, eles estão na mesma direção. Como ele não afirmou os sentidos, então implica dizer que eles vão estar no mesmo sentido. Toda vida que o problema enfatizar mesma direção e não enfatizar o sentido, implica dizer que eles estão no mesmo sentido. Então as velocidades aqui vão ser positivas. Então quem é a pulsão inicial do foguete? O foguete partiu de que pulsão? 0. Mais velocidade do foguete, não sei, mas é 4 vezes a velocidade de quem? Do avião. Vezes T, igual pulsão inicial do avião. Se a distância era 4 km, a pulsão inicial do avião no instante T1 vai ser 4. Mais velocidade do avião, não sei, vezes T. Agora é só isolar o tempo. Vou pegar VAT, passar para o outro lado. Está positivo, fica negativo. 4 VAT menos VAT é igual a 4. 4 menos VA, 3 VAT, que é igual a 4. T vai ser 4 sobre 3 VA. É o único dado que eu tenho. Porque ele não deu nem a velocidade do avião, nem a velocidade do foguete. Então eu sei que vai ser 4 sobre 3 VA. Beleza? Bom, se eu substituir qualquer uma dessas equações, eu vou achar exatamente a distância, que no caso eu acharia a distância que o foguete andou em relação ao ponto. E se eu quisesse, eu também poderia achar a distância que o avião andou em relação ao ponto. Mas eu quero saber a distância do foguete. Então, se eu quero saber a distância do foguete, se eu pegar a posição, a equação da posição do foguete vai ser posição inicial do foguete, 0, mais velocidade do foguete, vezes T. Posição inicial do foguete vai ser 0, não precisa colocar, mais velocidade do foguete, 4 VA, vezes. Qual foi o instante do encontro? 4 sobre 3 VA. Observe que agora eu elimino o VA, que ele tem uma relação entre eles. Aí ficou 4 vezes 4, 16 sobre 3. A posição do foguete vai ser 5,3333 km. Se a gente observar aí, a alternativa correta dessa questão seria a letra B. Aí você diz, professor, e essa posição é a distância? Ó, a posição do encontro aqui, 5,33 km. Preste atenção, de 0 para 5,33. Andou 5,33 km. E quanto andou lá? Ele não pediu, mas a gente pode calcular. Partiu do instante da posição, quer dizer, 4. E atingiu a posição 5,33. De 4 para 5,33, ele andou 1,33. Questãozinha de nível médio, né? Exige um pouco de raciocínio para que vocês possam resolver. Pessoal, o problema é que eu botei o celular deitado. Mas daqui a pouco eu vou estar tirando dúvida com vocês, certo? Ok? Posso caminhar aqui.
Posso caminhar, pessoal? Tirar o print. Valeu, galera. Eu tô aqui desse lado que eu também tô cronometrando o horário, certo? Eu quero fazer uma observação em relação a essa questão. Vamos lá. Dei um tempo aí. Sempre eu vou dar um tempinho assim de 30 segundos para você tirar um print da tela. Existe uma outra forma da gente resolver essa questão. Essa resolução aqui é a resolução do autor. Uma outra forma seria o seguinte. Bem rapidinho. Se eles estão indo no mesmo sentido, foi que eu ensinei a vocês sobre velocidade relativa. Vamos relembrar. Velocidade relativa. Se os móveis, isso não é vetorial, não se esqueçam disso. Aqui eu estou analisando só escalarmente. Se os móveis estão no mesmo sentido, quando eles estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença entre os modos da velocidade do objeto maior, a velocidade maior, menos a menor, o modo dela. Se eles tivessem sentidos contrários, a gente somava. Se lembrem daquela aula que nós trabalhamos presencial com vocês. Então, quem é a velocidade relativa entre o foguete e o avião? Simples. A velocidade do foguete, 4 VA, menos a do avião, VA. Isso vai dar quanto? 3 VA. Ó, como é que eu acho a velocidade relativa também? Espaço relativo sobre o tempo. Beleza? Quem é a velocidade relativa? 3 VA. Que é igual ao espaço relativo, 4 sobre o tempo. Resumindo, o tempo vai ser 4 sobre 3 VA. Esse tempo é o tempo do encontro. Onde eles vão? Levou 4 sobre 3 VA. Pronto. Qual é a distância que o foguete percorreu? Distância. Aí essa distância eu posso calcular pela velocidade relativa, ou mito, velocidade que é em relação ao foguete. Velocidade do foguete vezes o tempo de encontro. A distância que ele percorreu vai ser, quanto é a velocidade do foguete? 4 VA. Quanto é o tempo? 4 sobre 3 VA. A conta vai dar mesmo. A distância que o foguete andou ou percorreu foi 5,333 km. Então, pessoal, muitos problemas de movimento uniforme a gente pode usar o estudo da velocidade relativa. Ok? Trinta segundinhos aí, tirar o print. É uma outra forma de resolução. Só ajeitar aqui que está um pouco rasurado. Vamos lá? Questão 3. Continuando. Questão 3.
Pronto. Então tu tem a velocidade em função do tempo, gráfico, né? Em quilômetro por hora, tempo em horas, e ele pede. O gráfico a seguir representa aproximadamente a velocidade escalar de um ciclista em função do tempo durante uma viagem de 3 horas. Determine nessa viagem. Letra A, deslocamento escalar do ciclista. Ó, foi o que eu falei, que em todo o gráfico da velocidade em função do tempo, deslocamento escalar é numericamente a área. Então é só calcular, galera. Quem é o deslocamento? Área. Eu vou ter essa área aqui maior e essa menor. Aonde está a reta cheinha aqui, ó. Então, vai ser a soma de A1 mais A2. Então, meu ΔS vai ser, quem é A1, base, 2 vezes altura, 30. Mais, quem é A2, base de 2 para 3, dá quanto aqui, ó? Dá 1. Vezes a altura. Quanto é a altura? 15. Fazendo essas contas aqui, 2 vezes 3, 60. Mais 15, 75 quilômetros. Isso é a letra A. A letra B, sua velocidade escalar média. Pessoal, simples. Velocidade escalar média é espaço sobre tempo. Qual foi o espaço que ele andou nas 3 horas? 75 quilômetros. Sobre qual foi o tempo? 3 horas. 75 dividido por 3, 25 km por hora. Tá aí, galera. Nosso tempo é um pouquinho curto, certo? Mas dá pra gente desenvolver e resolver várias questões. Ok? E aí, pessoal, consegui tirar o print? Ok, estou vendo que tem alguns alunos com dúvidas. Assim que eu terminar aqui a aula, eu vou disponibilizar um bom tempo para tirar dúvida com vocês, inclusive atender individual, cada um, beleza? Nosso tempo está esgotando, mas dá tempo mais uma. Questão 4. Questão 4. Um móvel em movimento retilíneo e retrógrado, cuidado com isso. Se o movimento é retrógrado, a velocidade vai ser negativa, para efeito de contas. Possui velocidade escalar de valor absoluto 5 metros por segundo. Mas se ele disse que era retrógrado, então o sinal é negativo para que a gente entenda, né, na hora de colocar nas contas. No instante t igual a 0,
eles se encontram em um ponto situado a 20 metros à distância da reta da origem dos espaços. Então, ó, tu tem aqui uma orientação crescente, tu tem a origem e ele está a 20 metros. Como ele diz que esses 20 metros é positivo, então, opa, à direita da origem dos espaços. Eu dou a orientação para cá, então 20 metros posição inicial dele. Porque ele disse que isso aqui é no instante t igual a 0 segundo. No instante t igual a 0 segundo, isso é a posição inicial dele. Supondo que a trajetória tenha orientação positiva para a direita, determine, letra A, função horária do espaço. Simples. Se a orientação para a direita e ele está em movimento retrógrado, ele está caminhando para a esquerda. Então, a equação horária do espaço para esse móvel eu defino por essa forminha aqui. Formulinha. S0 mais VT. No instante t igual a 0, quem é a minha posição inicial? 20. Quem é a minha velocidade? 5. Só que negativa, porque ele está vindo no movimento contrário à orientação. Então, menos 5t. Resolvido o problema. Letra B. No instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. O que é a origem dos espaços? Você tem que observar o seguinte, ele está se aproximando de S igual a 0. Então, eu quero meu T quando ele está exatamente na origem dos espaços. O que é a origem dos espaços? S igual a 0. Aí é só substituir. Quem é meu S? 0, 20, menos 5T. Passando 5T para lá, está negativo, fica positivo. 5T é igual a 20. T é igual a 20 sobre 5. Isso vai dar quanto, pessoal? 4 segundos. E aí, galerinha? Beleza? Bom, encerramos aqui nossa aula, que já está aí próximo. E assim, havíamos combinado de 16 alunos assistir essa aula. Eu não vou mandar colocar essa aula nas gravações, porque isso aí, galera, foi um acordo que nós fizemos. Eu nem divulguei no outro grupo por conta que pra gente fazer isso, né? Trabalhar exclusivamente aqui com vocês. Porque o outro grupo já viu esse assunto. Próximo assunto, eu vou resolver mais algumas questões, explicar movimento uniforme variado, que é a outra parte interessante, e partir para resoluções de questões. Beleza? Muito bem. Vamos encerrar e começar agora no privado para tirar dúvidas. Tchau, tchau, galera.